mostrando aqui na tela, que é esses desdobramentos do que aconteceu ontem. O Bonin estava falando dessa contraofensiva que os aliados de Bolsonaro fizeram lá na Câmara, eles que estão usando a Câmara como se fosse uma espécie de QG dessa força-tarefa deles. Como em resposta a isso, o presidente da Casa, Hugo Motta, ele proibiu as reuniões de comissões que estavam previstas para hoje, mesmo com o recesso, mesmo estando em recesso o Congresso, porque já havia uma movimentação desses parlamentares por lá. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um outro vídeo que mostra que eles estão reunidos ali mesmo na Câmara, mesmo com essa proibição. Bom, vamos ler aqui um trechinho dessa notícia. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, ele decidiu nessa terça-feira proibir a realização de reuniões de comissão na Casa durante o recesso parlamentar. Com a medida, Motta trava essa mobilização bolsonarista que vinha usando a Câmara, como eu disse, como QG das ações contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Duas comissões da Câmara, que são presididas por parlamentares do PL, convocaram reuniões deliberativas para hoje, para essa terça-feira, com moções de apoio a Jair Bolsonaro na pauta. Então, o Motta acabou cancelando esses encontros. Bom, Bonin, isso é uma resposta bem clara aí do Hugo Motta ao que foi anunciado ontem, no fim da tarde de ontem, pelo Sóstenes Cavalcante, que é o deputado líder do PL na Câmara. O que a gente pode esperar daqui para frente? Isso foi uma sinalização clara de que o Hugo Motta, a Câmara como um todo, não vai deixar isso correr aí a revelia deles? Está uma situação meio estranha nos bastidores aqui em Brasília, Laísa. Há uma cobrança também política por parte dos ministros do Supremo sobre esse silêncio do Legislativo, né? A gente acompanha uma série de ameaças, de ataques, de críticas que o Supremo vem sofrendo dos bolsonaristas, referendada aí também pelas sanções do governo dos Estados Unidos, e pontualmente ministros do governo Lula têm saído em defesa do Supremo, mas os líderes do Legislativo estão em silêncio, né? A gente sabe que o Congresso está em recesso, Davi Alcolumbre viajou para o estado dele, o Hugo Motta também está nas bases, e o parlamento meio que abandonou, enquanto um dos poderes da República, essa defesa do judiciário, que em tese os ministros do Supremo entendem, né, que o Legislativo deveria se unir a essa frente para defender o judiciário nesse momento de contestação internacional, porque o que o governo dos Estados Unidos está querendo é que o judiciário se dobre às vontades do Donald Trump e do bolsonarismo para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os processos que ele responde na corte. Então, diante disso, ficou muito ruim a cena que a gente acompanhou ontem, em que os parlamentares bolsonaristas usaram a Câmara como QG para anunciar uma série de medidas contra o Supremo, atacar o ministro Alexandre de Moraes e a própria instituição. Que vale lembrar que ontem os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciaram que vão tratar, logo na volta do recesso, da proposta de anistia para os condenados de 8 de janeiro, que inclui aí também brechas para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro se beneficiar desse projeto. Eles vão lutar para aprovar matérias que reduzam os poderes do Supremo, incluindo um projeto que muda as regras do foro privilegiado para tirar políticos da linha de alça de mira do Supremo, e também vão investir no Senado, paralelamente, novamente com uma proposta de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Essas são as medidas parlamentares que foram anunciadas. E, além disso, esses bolsonaristas anunciaram que iriam usar as dependências da Câmara para articular comissões de mobilização nacional em defesa do Jair Bolsonaro. E aí não é uma coisa inocente. O que eles estão organizando é uma convocação de caminhoneiros para parar o país, manifestações em diferentes estados em defesa do Bolsonaro e contra o que eles chamam de censura e de ditadura do Supremo, e outras medidas que tem, na visão dos ministros do Supremo com quem eu conversei essa manhã, o objetivo de causar uma convulsão social, né? Enquanto Donald Trump, internacionalmente, coloca toda a economia brasileira contra a parede, uma paralisação nacional de caminhoneiros, por exemplo, poderia travar internamente a economia. E aí criando uma situação insustentável em que, pelo menos essa é a visão dos ministros do Supremo, os bolsonaristas acreditam que teriam apoio popular
para levar adiante essa cruzada, né, contra o judiciário, como se manifestações políticas pudessem influenciar em decisões jurídicas, né, uma ação regularmente em tramitação no Supremo pudesse ter o seu futuro ditado por quem não gosta do que está sendo discutido ou decidido no tribunal. Então foi nesse caminho que o Hugo Mota, Laísa, decidiu nessa manhã dar um ponto final nisso e falou, olha, vamos acabar, não é lugar, nenhuma comissão pode se reunir no recesso. E ponto. A gente já sabe, para concluir esse comentário, que essa decisão provocou profundo descontentamento entre os bolsonaristas. Um dos parlamentares que está lá no Congresso hoje usou o microfone para dizer que o Bolsonaro, na verdade, já está em prisão, não é mais uma questão de citar ou não nesse regime, mas ele não pode falar e a Câmara não dá respaldo para que ele apareça sequer numa comissão, então quer dizer que ele está preso. E aí, a partir de agora, vai ser, Laísa, de novo, né, é barulho, é uma narrativa atrás de narrativa para dominar o noticiário enquanto a gente assiste a evolução dessa novela.